sorte sempre foi perdão. Fala, Deus. Ô, palavrinha pequena, mas que faz uma diferença nas nossas vidas absurda. É verdade. Cara, eu tenho uma sensação que existe uma vida antes e depois do perdão. E quando eu falo assim, até essa brincadeira de palavra, às vezes eu tava pensando, que assim, cara, perdão. É assim, você percebe que é perdão, não é perdinho. É perdão, é porque é uma grande perda. Não é uma pequenininha, é uma percona. E eu tenho a sensação que uma das maiores dificuldades das pessoas de perdoar é que você fala assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Só que eu percebo que as pessoas, eu sei que essa dificuldade ela é baseada porque ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Você fala assim, a pessoa fez aquilo com você, criou-se uma dívida poderosa e você leva e etc e tal, mas óbvio que eu quero ouvir vocês. Sempre passou um filme aqui na minha cabeça de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. E perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você tem que decidir perdoar. É você soltar a garganta daquela pessoa que te machucou. Então, assim, comigo eu tinha 7 anos e aí nessa época meus pais ganharam muito bem financeiramente. E aí nós fomos assaltados dentro da nossa casa, levaram todo o dinheiro que nós tínhamos. E aí um amigo dele viu a nossa situação e falou, não, eu ajudo vocês, pode deixar. E aí ele ofereceu a casa dele durante alguns meses, ou alguns dias, eu não lembro muito bem, eu acho que uns 2 meses. Enquanto os meus pais estavam na cozinha, vendo como é que nós íamos sair dessa situação, essa pessoa me levava para o quarto e abusava de mim. Então, eu fico até emocionada só de pensar nessa situação. Mas, por muito tempo, eu achava que eu não podia perdoar de jeito nenhum, eu achava que isso era imperdoável. No meu aniversário, eu lembro muito bem que uma amiga perguntou, então, Aline, o que você gostaria de ganhar de aniversário? Eu não falei pra ela, mas eu pensei nos meus pensamentos. Bom, eu queria que Deus exterminasse todos os homens da face da terra. E isso pra mim foi muito difícil. Então, no Revisão de Vidas, no convite que me fizeram, foi no Revisão que eu percebi que naquele momento eu realmente não queria perdoar a pessoa, mas Deus falou fortemente comigo que eu teria que decidir perdoar, porque se eu decidisse perdoar, poderia vir o sentimento de conforto posteriormente. Deixa eu te falar aqui, você já tá me contando um final feliz, mas calma. Você estava num momento de fragilidade, porque a sua família estava totalmente vulnerável. E essa pessoa que prometeu ajudar, ela aproveitou dessa vulnerabilidade e nesse momento ela causou um impacto profundo na sua vida. Sim, exatamente. O que aconteceu? Então, pra mim foi muito difícil. Sabe quando você tá assistindo aquele filme de terror e vem várias vozes na sua cabeça, tipo, se suicida, se mata, ninguém liga pra você? Uau. Era esses pensamentos que eu tinha na minha cabeça e eu sempre tentava parecer a pessoa mais perfeita. Você tem tanto problema que você tenta criar uma imagem de você que as pessoas não percebem o que tá passando dentro do seu coração. Perdoar é você ser livre, é você não segurar a outra pessoa, porque querendo ou não, sabe aquele desenho de quando a gente tá preso e tem uma corda do lado? Uau. Eu me sentia dessa forma, eu me sentia desse jeito. Então, quando eu perdoei, eu me senti como se eu tivesse literalmente asas. Uau. Posso dizer uma coisa pra vocês? Nunca foi sorte. Sempre foi perdão. Só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro. Aleluia, igreja, boa noite para você que está aqui presente conosco, em especial você que está conosco online, seja muito bem-vindo, né? Que Deus possa falar abundantemente a sua situação. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 a 22. Mateus 18, 21 a 22.
Quero dar as boas-vindas aqui em especial para quem está conosco online. Você que está conosco no YouTube, no Facebook. Né? Bem-vindo aí a Dilma Ribeiro. A todos que estão conosco, né? Também no culto online. A Tereza, a Érica, o Jackson, a Janete Magalhães, Milena Cristina, bem-vindo. A Ágata Sabrina, Solange Maciel, o Antônio Ribeiro, Gabriela, Ilza, Iris, entre outros, que estão conosco online. Você que está conosco aí, está vendo no Facebook também nos assistindo, né? Não dá para ler quem está conosco no Facebook, é muita gente, mas Deus possa assim falar abundantemente do seu coração. Você viu aí, né, a introdução aí do conteúdo a ser falado? Diz, sempre foi perdão. E o texto a qual nós vamos estar iniciando é em Mateus 18, verso 21 e verso 22. 18, 21 e 22. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Feche seus olhos, se você puder. Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Ó Deus, o Teu Espírito Santo nos traz a alegria, a certeza de que Tu estás presente conosco aqui, nesse culto, na casa, ó Deus, de cada um daqueles que receberam esse convite para estar conosco online. Nós cremos, ó Deus, que Tua palavra ela nunca volta vazia. Por isso, ó Deus, que não seja simplesmente eu a falar, mas que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim. Ó Deus, até ao coração que está sedento, que está precisando receber o fortalecimento, receber, ó Deus, a reestruturação, como nós já oramos. Ó Deus, o restabelecimento da conexão com os Seus princípios. Por isso, em nome de Jesus, fala a nossa vida, fala ao nosso coração, se revela de maneira abundante. Nós cremos nisso, nos assentamos aos Teus pés e pedimos a Ti, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está no culto da Sara Nossa Terra do Jardim Botânico do Distrito Federal. Nosso tema hoje é sobre perdão. Nunca foi sorte, sempre foi perdão. É interessante porque toda a doutrina bíblica, todo o conteúdo cristão, podemos dizer assim que a principal doutrina bíblica, ela fala sobre perdão. Ela fala sobre a redenção de Cristo morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados. E é interessante porque a igreja, nós somos igrejas, cada um de nós aqui individualmente, além desses que estão presentes aqui, mais você aí online, você é a igreja de Cristo. O Espírito Santo habita dentro de você. E quando você para pensar um pouco, quando você reconhece a Jesus na sua vida, quando você começa a ter uma caminhada com Cristo, o seu coração ele vai sendo transformado, a sua vida vai sendo restaurada, restabelecida. Então, existe algo como que um espelhamento entre o que você recebeu de Deus para que você dê às pessoas. Então, a gente vê que quando se fala de perdão, quando se fala de perdoar alguém, não é muito fácil para algumas pessoas. Não é muito fácil para aquele que foi afligido, para aquele que passou por aquela afronta, por aquele que passou por aquela crise. Não é fácil. O perdão não é algo como que um sentimento e que você acordou de repente e pensou assim, hoje eu vou perdoar fulano. Hoje eu acordei com a vontade tão grande de perdoar alguém. Não, não é assim. O perdão simplesmente falado, simplesmente dito de uma maneira qualquer, não reflete exatamente aquilo que está no seu coração. Nós vivemos muitas das vezes alguns confrontamentos no nosso interior, a qual nós queremos sim perdoar algumas pessoas, e em alguns momentos não perdoar. O coração ainda está
ferido. A ferida ainda está exposta. Ainda está doendo o que a pessoa fez. E aí não vem essa vontade de querer perdoar. Pelo contrário, uma linguagem bem clara, a vontade é esganar. A vontade é botar para fora, é sair correndo. Ou botar aquela pessoa para correr, né? Ou outro. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós não vivemos um evangelho, não vivemos uma fé, né, fingida. Você não vive uma fé fingida. Ah, não, pastor, eu perdoo todo mundo. Pastor, eu já perdoei todo mundo na minha vida. Ora, sim, mas observa bem, talvez há pessoas que você evite, ou que você tem evitado. Por quê? Porque ainda são pessoas que te afligiram, pessoas que te magoaram, pessoas que te feriram, e você prefere estar bem distante dela, ou dele, né? Prefere estar bem longe. Eu perdoei, mas eu quero distância. Então, não se tem um checklist onde você possa ir ticando e dizer assim, deixa eu te perguntar, você passou por isso, você fez aquilo, fez aquilo. Então, bom, na soma total aqui quer dizer que você perdoou. Não funciona assim. Não é algo mecânico. Você precisa ter uma atitude de perdoar. Mas no seu interior, você precisa deixar que esse bálsamo que vem de Deus, chamado perdão, pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre a sua vida, te traga esse bálsamo para quê? Para que aquelas cicatrizes, aquelas feridas sejam curadas. Não é tão fácil dizer que perdoou e acabou. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos. No que depender de você, veja bem, no que depender de você, você precisa se esforçar para ter paz com todo mundo. Pastor, nesse caso, essa pessoa não está dependendo de mim. Sim, mas a Bíblia não está falando daquela pessoa, ela está falando de você. Mas a gente quer apontar para outra pessoa e dizer, ela tem que mudar. É ele que tem que se esforçar. Mas a Bíblia é clara aqui em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Sem essa santidade, ninguém pode ver a Deus. E o verso 15 de Hebreus 12, 15 fala assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha só como é que esse versículo diz. Cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, a pessoa que não perdoa, ela está cultivando dentro dela uma raiz de amargura. Mas pastor, você não sabe o que eu passei. Você ouviu o testemunho da menina? Se quiser depois, volta aí o vídeo um pouquinho, você vai ouvir o testemunho dela. A raiz de amargura se entranhou no seu coração. A falta de perdão se entranhou no coração. Mas um dia ela aceitou a Jesus na sua vida. E por mais que haja ali cicatrizes, não há mais raiz de amargura. E o maior problema hoje das pessoas que não cultivam o perdão estão cultivando raiz de amargura. E o pior, como diz o final do versículo 15, contamina a muitos. Porque o coração amargurado, coração com essa raiz de amargura, ou coração que não soube administrar o perdão na vida dela, para que ela perdoasse alguém, ela é uma pessoa que contamina o ambiente, ela contamina outras pessoas. Certamente você já cruzou com alguém no seu dia a dia, você já viu pessoas que são rancorosas, pessoas que têm dentro do seu coração uma raiz de amargura, e ela quer contaminar outros, sabe como? Dizendo para os outros a razão que ela tinha para poder fazer aquilo na vida de uma outra pessoa. Ou seja, ela prefere levar a raiz da amargura para um outro coração do que dizer que perdoou. Por quê? Porque muitas das vezes dentro dela
perdoar é um ato de justiça. Ela quer que a justiça de Deus venha. A raiz de amargura, ela é uma prisão emocional. Há pessoas que vivem assim, né? É algo como se fosse um veneno em que a pessoa ela vai bebendo de pouquinho em pouquinho diariamente. Ou seja, ela está envenenando o seu próprio corpo com a raiz de amargura. Ela está cultivando dentro dela, dia após dia, a raiz de amargura. Então, ela está bebendo um pouquinho do veneno todo dia. Você já deve ter pessoas assim. O fato já aconteceu há 5, 10, 20 anos atrás. Mas ainda assim, hoje, ela tem ainda a raiz de amargura. O veneno ainda está muito, podemos dizer assim, fluindo na sua alma, no seu interior. Ela ainda está envenenada pela raiz da amargura. Já se passaram décadas, talvez. E ainda assim, a raiz de amargura está dentro dela. E ela consegue ainda, mesmo depois de anos e anos daquilo passou, que aquilo tenha passado, envenenar o coração de outras pessoas com a raiz de amargura. O que essa pessoa quer é que aquela outra pessoa sinta a mesma raiva daquela pessoa, fez raiva para ela. Ela quer que aquela pessoa, que ela está contando sobre a raiz de amargura dela, tenha a mesma raiva que ela tem daquela pessoa. Isso ela contamina as outras pessoas. Ela fala mal. Ela diz que não presta. Ela diz que não tem solução. Ela diz que ela fez tudo o que podia. O poder curativo do perdão, ele vem sobre a sua vida. Não importa o que o outro tenha feito. Isso não quer dizer que a justiça de Deus, veja bem, o perdão de Deus não fere a justiça de Deus. Vou repetir. O perdão de Deus não fere a justiça de Deus. Deus, ele vai agir com justiça. Não quer dizer que você perdoou, que aquela pessoa não vai receber um juízo pelo que ela tenha feito. Se for algo até criminal, ela vai ser presa. Ah, você perdoou, mas a pessoa vai ser presa. Ela vai cumprir a pena que ela tem que cumprir. Então, mas para você, para mim e para você, basta nós abrirmos o nosso coração e liberarmos perdão. Mas muitas das vezes nós não queremos liberar perdão porque nós estamos clamando por justiça. Nós queremos que aquela pessoa sofra. Ou melhor, nós queremos que aquela pessoa, alguém faça com ela o que ela fez com você. Então, vivemos, muitos de nós, uma vida envenenada. Você quer que aquela pessoa passe o que você passou. Ah, ela me fez sofrer, ele me fez sofrer, ela me fez sofrer. Tomara que alguém faça ele ou ela sofrer também. Pessoas pensam assim. Pessoas estão clamando por justiça e não em liberação de perdão. A oração dela é: Deus, castiga. Você não pode fazer o papel de Deus. Então repete comigo: eu não posso fazer o papel de Deus. E muitos ficam presos nessas raízes e não liberam o perdão, porque acha injusto o ofensor não ser punido de alguma forma. Não, aquela pessoa ela tem que passar por alguma coisa. Não, ela tem que sofrer alguma consequência. Ah, ela não vai passar por isso ileso, não. Ah, ela não vai passar por isso, né, sem pagar por nada, não. Ela vai ter que pagar alguma coisa. E tem pessoas que ficam com isso, orando, fazendo essa oração a Deus. Deus, traz o teu juízo. Deus, castiga. Deus, faz isso, faz aquilo. E muitas das vezes, a pessoa que está envenenada com a raiz da amargura, ela fica muito feliz quando ela vê aquela pessoa que a fez sofrer passando por algum juízo. Quando ela vê aquela pessoa passando por alguma dificuldade, quando vê aquela pessoa passando por alguma crise, quando ela vê aquela pessoa passando por alguma necessidade, quando ela vê aquela pessoa sendo afligida na sua alma, ela senta e pensa assim, ó, perfeito. Só está recebendo o que ela plantou. Isso vem de um coração envenenado. Isso vem de um coração onde a raiz de amargura, veja bem, entenda bem isso, a falta de perdão produz uma raiz para dentro da alma de amargura, e há pessoas que vivem isso. Hoje é o dia de cortar, como diz o ditado, o mal pela
Não queira ser juiz no lugar de Deus. Muitas vezes, por ter esse sentimento, né, de querer ser juiz no lugar de Deus, a pessoa acaba não liberando perdão. E muitas vezes, olha que interessante. Nós achamos que a nossa justiça, a justiça humana, vamos dizer assim, a falta de perdão, em linhas gerais, ela fica encoberta por um sentimento chamado raiva, ira. Então, a pessoa que não libera perdão, ela tem uma camada, né? Imagine assim, pensa em um ovo. O conteúdo do perdão está dentro do ovo, mas ao redor desse ovo existe uma casca, né? Então, para que você consiga chegar no interior do ovo, você tem que quebrar a casca. Lógico. O perdão é o conteúdo que está dentro do ovo. E o que está em volta, muitas das vezes, é um sentimento de ira, de raiva. O coração da pessoa fica inacessível, por quê? Porque existe dentro do coração dela uma camada de ira, de raiva. E a oração dela, sabe qual é? Deus, tomara que aconteça isso. A pessoa fica torcendo para o insucesso daquela pessoa que a afligiu. E tem pessoas que chegam a ficar doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nem se fala. Enquanto ela não vê a outra pessoa ruim. Quando ela não vê a outra pessoa passando por uma situação difícil. Então, automaticamente, quando vem a questão, quando a pessoa te aflige, a pessoa que não administra bem o perdão, ela é tomada de uma ira e ela quer que o juízo de Deus venha e que aquela pessoa seja castigada. E ela, muitas das vezes, faz a seguinte leitura. Quando aquela pessoa passa por alguma dificuldade, sabe o que ela fala? É Deus fazendo justiça. Nós queremos ser juízes no lugar de Deus. Mas olha que interessante, em Tiago 1,20, olha, presta atenção nesse texto. Tiago 1,20 fala assim: pois a ira do homem não produz o juízo. Vou repetir, Tiago 1,20, assim: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você pode fazer a oração, a reza brava que você quiser, mas entenda uma coisa: isso não produz a justiça. Isso não produz o juízo de Deus. A nossa raiva, a nossa ira não gera em Deus, não dá um start em Deus. A pessoa acha assim, né? Não, mas olha, ele fez isso, ela fez isso, passei por isso, passei por aquilo. Que Deus possa descer a mão e pesar a mão dele. Ei, acorda. A raiz da amargura está te cegando. E você não está vendo. E a sua ira, como diz Tiago 1,20, não produz. Achamos que sim, né? Não, isso faz mal para você. Então, perdoar aqueles que te machucam. Todos os dias, alguém nos magoa ou nos deixa triste de alguma forma. A começar a nossa própria casa. Porque existem o quê? Marcas, existem situações que são difíceis de perdoar. Não estou falando que é fácil. Porque nos trazem muita dor, nos trazem rancores, situações que marcaram o curso da nossa vida, igual o testemunho da menina que você ouviu. Foi abusada desde pequeno, talvez você que esteja nos assistindo, né, de algum jeito, ou nos ouvindo na linha do tempo desse vídeo aí, não sei quando, mas talvez você esteja vivendo exatamente aquele sentimento que essa menina viveu, mas só que hoje você tem 40, 50, 60 anos, e você ainda vive dentro de você uma raiz de amargura por causa de alguma coisa que te afligiu quando você era jovem, na sua casa. E isso é mais difícil, perdoar os pais, perdoar quem estava mais próximo de você, quem te ajudou na sua criação. Por quê? Porque a raiz de amargura, à medida que vai passando, ela é igual a raiz de uma árvore. Ela vai, né, entre aspas, ela vai se aprofundando, ela vai engrossando. Então, cada vez fica mais difícil você esquecer aquilo. Mas os benefícios do perdão,
ele vem, e quando ele vem, ele arranca do interior, ele arranca, não importa quantos anos tenha isso acontecido, não importa o que você tenha passado, mas quando o Espírito Santo de Deus vem, quando você entrega a sua vida para Jesus, ele começa a trabalhar dentro de você, ele começa a entrar dentro da sua alma e começa a tirar de lá aqueles sentimentos, essa raiz de amargura, e você começa agora a ter dentro de você o entendimento que não importa o que você faça hoje, você não vai conseguir determinar a Deus que Ele traga a justiça dEle o seu caso. Porque o juízo de Deus não é, como nós lemos lá em Tiago, o juízo de Deus não é manipulado pela sua raiva, pela sua ira. Pense que não perdoar é andar como uma mochila. Pensa assim, né? Você pega uma mochila, enche ela de pedra. Mochila bem grande. Enche ela de pedra. Você coloca nas costas. E você sai para caminhar. Você pode caminhar daqui até ali. Mas chega uma hora que aquilo começa a pesar, começa a te puxar para o lado, começa a diminuir a tua velocidade. Há pessoas que muitas das vezes vivem esse sentimento. Então hoje aí com, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, não sei. Mas a mochila está presa nas costas. Não consegue liberar o perdão. Ela sente esse peso. Ela sente essa estrutura, né, espiritual, dentro da, emocional, melhor dizendo, dentro dela, impedindo ela de ser feliz. E ela resolveu hoje não ter mais nenhum tipo de relacionamento. Por quê? Porque ela foi infeliz no seu relacionamento passado. E ela vive hoje debaixo dessa raiz. A falta de perdão, presta bem atenção no que eu vou te falar. A falta de perdão bloqueia as suas orações. A falta de perdão bloqueia os céus sobre a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 25, 26, diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará. Vou ler de novo, para que você queira, caso você queira anotar, para ler depois. Marcos 11, 25 e 26. Vou pedir para que coloque no texto aí no YouTube. Marcos 11, 25 e 26. Diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celeste perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Perdão na vida de um cristão não é uma opção. Vou repetir. Perdão na vida de um cristão não é uma opção. É uma exigência. A Bíblia exige que para que você seja ouvido pelo Pai, perdoe. Isso é interessante, né? Porque nós achamos que, muitas das vezes, não, deixa para lá, não, esqueci isso aí, não, nada disso. As suas orações ficam interrompidas. Deus não tem como agir na sua vida quando o seu coração não é um coração perdoador. Porque lembra quando eu falei no começo do culto? Nós somos um espelhamento do que Deus é em nós. Então, dentro de você, existe a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer trabalhar em você, quer tirar de dentro de você aquela raiz de amargura. Isso só acontece quando você? Há um perdão que é um perdão sobre a nossa própria vida, né? Ou seja, um perdão individual, posso dizer assim. Pecamos todos os dias, e todos os dias as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos. Por isso devemos clamar a Deus para que Ele nos perdoe. E somente conseguimos fazer isso se tivermos uma consciência dos nossos pecados.
E quando temos essa consciência do nosso pecado, temos a oportunidade de mudar, de nos arrependermos e de sermos perdoados. Então, em outras palavras, o perdão não acontece uma vez. O perdão não acontece, você acordou de manhã e falou assim, ó, Deus, vou perdoar todo mundo hoje, né? Deixa eu fazer uma lista aqui. Vou perdoar fulano, Bertano, Ciclano. Vou sair perdoando todo mundo. Você não tem essa vontade, não tem esse desejo, naturalmente falando. Ele vem através da ação do Espírito Santo. E ainda assim, nós, muitas das vezes, não nos perdoamos. Há pessoas que até perdoaram outras pessoas. Mas há um perdão individual que você precisa entender. Muitas vezes temos atitudes que deixaram marcas na nossa vida. E queremos ser punidos por isso. É interessante. Por quê? Há pessoas que resolveram, presta bem atenção que eu vou te falar, há pessoas que resolveram se punir. Há pessoas que resolveram dar a ela o juízo que seria de Deus. Já viu alguém que já falou assim alguma vez? Não vou mais casar. Não quero mais relacionamento. Vou parar de estudar. Vou parar isso, não vou fazer mais aquilo. A pessoa começa a se punir. Ela começa a se punir por quê? Porque ela acha que ela não é merecedora do perdão de Deus. Quando você perdoa, nós falamos sobre você perdoar alguém, agora estamos falando de você ter o auto-perdão, né? Quando você se perdoa, você entende, eu vou me dar uma nova chance. Senão, você está fazendo o papel de juízo de Deus. E você acha que com isso, você vai obter sucesso. A Bíblia nos diz em 1 João 1,9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Você quer fazer a justiça. Somente quem perdoa alguém, quem se perdoa, entende o verdadeiro significado do que é perdão. Você pode até dizer, não, eu já perdoei, pastor, já até foi embora, olha aí, nem lembro mais e tal. Beleza, mas se policie. Talvez você esteja precisando liberar perdão sobre a sua própria vida. Esquisito falar assim, né? Como é que eu posso liberar perdão sobre minha própria vida? Não se punindo. Não se enclausurando. Não querendo ser juiz diante de Deus. Achando que você está fazendo aquilo porque você é merecedor. Eu fiz muita coisa errada na vida, pastor. Hoje eu estou passando por isso, porque eu estou pagando os meus. E aí a vida dela não vai para frente. Por quê? Porque ela acha que ela está vivendo a vida dela, está passando por esse sofrimento hoje, porque ela merece passar por aquilo. Está fazendo o papel de Deus. Olha que interessante, em Êxodo 32, 31 e 32, diz assim, assim tomou Moisés ao Senhor e disse, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro da sua vida. Uma vez que aprendemos a perdoar, preste atenção, uma vez que aprendemos a perdoar nossos familiares, amigos, a nós mesmos, a todos aqueles que nos ofenderam, e uma vez que nós perdoamos e aceitamos o perdão de Deus, estamos habilitados para um novo nível de perdão. Isso acontece quando passamos a clamar a Deus pelo perdão. Não conhecem a Deus. Mas você não tem como fazer isso. Primeiro, não entender o efeito do perdão, retirando a raiz da amargura. Essa é a maior dificuldade. Compreenda bem isso. Hoje Deus quer te levar para esse entendimento. Não sei por que você recebeu esse link. Até sei por quê. Alguém da igreja te mandou, lógico. Ou então você estava folheando no Facebook e passou, resolveu assistir.
ou YouTube, não sei. Ou você já é inscrito no nosso canal do YouTube, ou já é inscrito no nosso canal do Facebook. E recebeu aí o link, aí a chamada, e você resolveu assistir. Eu não sei porquê, mas talvez haja no seu coração uma raiz de amargura. Isso tem trazido outros sentimentos. A raiz de amargura, que é a falta de perdão, tem trazido para você vontade de dizer. Tem trazido para você desmotivação. Tem trazido para você sentimento de culpa. Talvez você fique se culpando. Talvez você esteja pensando assim, eu mereço isso. Vou falar uma coisa, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, e se Deus perdoou os seus pecados, os nossos pecados, e perdoou os pecados dos nossos irmãos, com qual autoridade nós temos para perdoar também? Jesus foi além. Jesus morreu em nosso lugar, bem antes de termos pecado. Isso significa que, mesmo sabendo que iríamos traí-lo, mesmo Jesus sabendo que nós iríamos traí-lo, iríamos negá-lo, ainda assim, ele morreu por você, para que nós tivéssemos remissão dos nossos pecados. Possamos dar esse primeiro passo. Hein? Perdoar o nosso irmão. Nos perdoar. E clamar pelo perdão daqueles que estão próximos de nós. Qual é a raiz de amargura? Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Quero convidar para que você fique em pé, se você puder, se você quiser. Quero que você veja uma identificação, né, nessa palavra. Quero que você faça desse momento aí um altar. Aí, dobre o seu joelho na sua casa, se você desejar. Eu convido para que você perdoe talvez alguma atitude que você tenha cometido, que alguém tenha cometido sobre a sua vida e você hoje está preso. Há um trecho interessante em 2 Crônicas 7, 14, né? No texto áureo da nossa igreja, da nossa terra, que diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma terra aí dentro de você que Deus quer sarar, quer retirar. Interessante, quando se fala sobre sarar a sua terra, fala sobre raiz de amargura. Você entende? Muitas vezes a sua terra, a terra da sua vida não é sarada porque existe uma raiz de amargura por falta de perdão. Então feche seus olhos aí onde você está. Não se distraia com nada. Ouça um pouco ainda esse louvor. Quero voltar orando pela sua vida. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Aleluia, Senhor. Pai, aqui estão todas as vidas, ó Deus, a qual Tu queres falar. Deus, vidas, famílias, pessoas que talvez estejam se punindo
Pessoas que talvez precisam liberar o perdão sobre os seus pais. Talvez como esse jovem, essa pessoa foi afligida, foi nocauteada pelas questões da vida, por questões familiares. Talvez ela hoje não viva uma vida de sucesso. Talvez ela tenha sim, Pai, a capacidade de conquistar, de ir adiante, de ser uma pessoa feliz, mas ela está presa na raiz de amargura. E eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, Senhor, que Tu possas mandar agora os Teus anjos, que o Espírito Santo de Deus dentro de você te toque, comece a tirar essa raiz de amargura, e que o anjo do Senhor do lado de fora possa ir e tocar na sua cabeça, estender uma espada sobre a sua vida, e que essa espada possa vir e tirar, cortar todo laço, tudo que prende a sua emoção, tudo que prende as suas atitudes, toda raiz de amargura possa ser agora arrancado, retirado, como uma erva daninha, que traz dano à sua alma, dano ao seu entendimento, dano às suas emoções, e por isso a sua vida está paralisada, por isso as suas emoções estão paralisadas, por isso você sente essa raiva, essa ira, esse rancor. Hoje é o dia de Deus te tocar. E se tiver alguém que você precise pedir perdão, se o Espírito Santo te leva agora a esse entendimento, para que você peça perdão a alguém, faça isso ainda hoje. Ache essa pessoa aí pela rede social, se você ainda não tem mais contato com ela, e diz assim, ó: eu te perdoo. Eu libero perdão sobre a sua vida. Mas pastor, eu não estou sentindo isso. Perdão você não sente? Perdão é uma atitude. Perdão é uma atitude. Tome essa atitude. Você vai ver que você vai dormir bem melhor. Talvez pessoas hoje estão dormindo somente à base de remédio. Só vive a vida na base de remédio. Por quê? Porque está presa pela raiz de amargura, porque não liberou perdão. Senhor, aqui estão as nossas vidas. Eu creio que Tu és poderoso para atuar sobre a vida de cada um. Ó Deus, que não seja só esse momento, mas que essa palavra fique ecoando nos corações, até que nós possamos, até que nós venhamos a tomar a atitude certa de perdoar, ó Pai, em nome de Jesus. Você recebe isso? Amém? Então diga assim, coloca a mão no seu coração e diga assim: eu, fala o seu nome, de novo, eu, fala o seu nome, libero perdão sobre a vida. Diga aí para quem você libera perdão. Sobre a vida de... Você fala aí. Sobre a vida de... E a partir de hoje, eu dou liberdade ao Espírito Santo para retirar toda a raiz de amargura da minha vida, do meu coração. Eu não mais... Não, digo com força. Eu não mais me punirei por causa disso. Eu sou livre a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.